Então, pessoal do 8º ano, tô castigando vocês essa semana, hein? Vambora pro vídeo 3. Teve vídeo 1 da correção dos testes sobre Revolução Industrial. Vídeo 2 da correção do para casa sobre a independência dos Estados Unidos. E agora vídeo 3 para a gente poder encerrar essa apostila. A gente hoje encerra esse capítulo, praticamente encerra a apostila, porque na semana que vem ainda vou dar mais atividades, porém na semana que vem começamos a apostila 2, beleza? Então vamos lá, meus amores. Tivemos então todo aquele andamento, né? A gente teve todo aquele processo da independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornou independente. Citei aqui sobre a sua Constituição. Mas como ficou os Estados Unidos após a sua independência? Né? Isso que a gente quer saber, como que ficou os Estados Unidos após a sua independência. Bom, primeiro eu coloquei algumas ilustrações aqui. Essa ilustração aqui embaixo, ela é muito famosa justamente das pessoas glorificando agora uma bandeira, a bandeira de um estado que conseguiu se emancipar, né, da Inglaterra, a Inglaterra que era a principal economia mundial naquela época, a Inglaterra que era a principal referência política naquela época, ou seja, aqui eles estão vendo que eles conseguiram se emancipar-se, ficar independente do maior país do mundo naquele momento que eles estavam vivendo. Então aqui essa foto representa isso. Aqui nós temos Thomas Jefferson, aqui é a primeira bandeira dos Estados Unidos, foi essa, ok? Aqui a formação então do seu país, do seu estado, que não ficou mais preso às 13 colônias, né? Eles entraram no seu país. E aqui uma foto, né, para poder ilustrar a Guerra de Independência. Mas enfim, qual foi a repercussão ou repercussões? As repercussões da independência dos Estados Unidos foram sentidas em todo o continente americano e na Europa. Por quê? Foi o primeiro movimento vitorioso anticolonial, ou seja, foi o primeiro movimento vitorioso em que uma colônia quis se emancipar da sua metrópole e deu certo, e ainda contra a maior potência da época, servindo, e dessa forma os Estados Unidos servindo de referência para outras regiões, como por exemplo o Brasil, ok? Como exemplo, a resistência dos Estados Unidos, né, contra a Inglaterra. Os Estados Unidos têm a adoção de uma república presidencialista federativa, ou seja, os Estados Unidos eles se tornam uma república que tem como representante um presidente e ela é federativa, ela é uma união de estados, sendo que esses estados, de uma certa forma política e econômica, elas são autônomas, que serviram de modelo também para outros estados, como por exemplo para o Brasil. E os Estados Unidos, eles tiveram a adoção dos princípios iluministas, como o direito à rebelião, de John Locke, e a divisão dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, a igualdade jurídica, todos são iguais perante a lei, e a defesa da propriedade privada, ou seja, eles já nascem um país liberal. Eles não nascem um país com a intervenção do Estado na economia. Eles nascem um país liberal, ou seja, com liberdade econômica, sendo que a sua principal característica é propriedade privada. Ok? E demonstrou ser possível efetivá-los não se restringindo ao plano teórico. Porém, tiveram aí algumas turbulências após a independência. A França absolutista de Luís XVI foi quem ajudou os Estados Unidos a se tornarem independentes, mandando soldados, dando apoio, mandando dinheiro, né? Só que agora
a França quebrou. Os Estados Unidos se tornaram independentes, A França, ela ajudou os Estados Unidos, assim, pensando já nos negócios futuros que os dois podiam ter, mas a França quebrou. Então, as despesas que a França teve com a guerra de independência dos Estados Unidos gerou um déficit econômico muito grande, o que começou a provocar críticas a essa monarquia absolutista francesa. E os soldados franceses, quando eles retornaram à França com uma outra cabeça, com uma outra ideia. Qual ideia? Por que a gente vai ficar dizendo ok, dizendo sim a uma monarquia absolutista, sendo que ela não nos protege? Tá vendo? Então, as ideias de Locke que fizeram parte da independência dos Estados Unidos, por que não podem fazer parte de algum tipo de rebelião na França? Então, além disso, os soldados franceses que haviam lutado na independência voltaram para a Europa inspirados pelos ideais de liberdade e de república. Além disso, esse processo de independência colaborou para abalar ainda mais o governo francês e os Estados Unidos acabou desencadeando a Revolução Francesa, ok? Já no continente americano, a independência, continuou chamando de independência das 13 colônias, mas surgiu como exemplo para quem? Esse processo passou a ser um grande modelo para as colônias ibéricas, Portugal e Espanha, que desejavam se separar da metrópole, ou seja, a independência dos Estados Unidos, ela serviu de referência para que o Brasil se tornasse independente e os demais países das colônias americanas também se tornassem independentes. Todos nós nos espelhamos na independência dos Estados Unidos. Exemplo, em Confidência Mineira, a gente pegou do ideal americano, Conjuração Baiana, do ideal americano, a gente teve da Revolução Pernambucana, também foi do ideal americano, ou seja, e além de tudo, quando nós nos tornamos independentes, nós pegamos esse modelo republicano federativo dos Estados Unidos e colocamos em prática aqui no Brasil, como está em prática até hoje, ok? O próprio Brasil, após a queda do Império, adotou o modelo republicano, presidencialista, federalista e formulando a Constituição dos Estados Unidos do Brasil em clara referência ao Estado norte-americano, ok? Porém, agora vem as contradições de verdade. Um povo que apresenta uma identidade em comum, como cultura e língua, foi marcada por muitos preconceitos e exclusões. Ou seja, não muito diferente de outros países, quando os Estados Unidos ele se tornou independente, após sua independência foi marcada por preconceitos e exclusões. Como, por exemplo, a gente teve e tem até hoje um sério problema de preconceito racial. Naquela época, as mulheres, elas também viviam em um sistema patriarcal, elas não faziam parte da sociedade, não faziam parte da política. A gente tem outras rebeliões entre eles, mas a gente vai ver algumas. Após a emancipação, ou seja, a independência, as elites dos Estados Unidos, ou seja, aquelas pessoas que estavam acima da sociedade, buscaram convencer a si mesmas e ao mundo que formariam uma república perfeita. Os Estados Unidos, ela seria a república perfeita, marcada pela liberdade, marcada pela democracia, marcada pela igualdade de oportunidades, igualdade de direitos, igualdade de leis. Isso é perceptível no início da Carta de Constituição dos Estados Unidos, que diz o quê? Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum,
promover o bem-estar geral e garantir para nós e para os nossos descendentes os benefícios da liberdade, promulgamos e estabelecemos essa Constituição para todos os Estados Unidos da América. Bom, eles querem estabelecer justiça, assegurar tranquilidade interna, promover a defesa comum, promover o bem-estar geral e garantir os benefícios da liberdade. Mas vamos ver isso na prática. Bom, essa Constituição que foi promulgada através das ideias iluministas, a independência do Brasil, ela tinha como povo na Constituição, o povo era geral. Mas na prática, o povo fazia parte somente os grupos dominantes, os grupos que podiam fazer parte da política. Ou seja, quem era o verdadeiro povo dos Estados Unidos? Eram o povo para os grupos dominantes, eram basicamente os homens brancos, livres, americanos e politicamente ativos. Ok? Durante muito tempo, somente esses homens seriam considerados cidadãos e protagonistas daqueles que fizeram dos Estados Unidos a República Perfeita. Primeiro caso de exclusão, as comunidades indígenas. Esse foi o primeiro caso de exclusão dos Estados Unidos. Bom, a independência colocou à margem da cidadania, da sociedade, da liberdade, do bem-estar, os indígenas. Logo no século XIX, o governo dos Estados Unidos incentivava a marcha para o oeste, ou seja, para poder entrar no continente e aumentar, né, a sua expansão territorial. Política expansionista, que buscava conquistar terras até o Oceano Pacífico. Os brancos, ou seja, o povo aqui, né, homens brancos, livres, americanos e politicamente ativos, em nome do progresso e da civilização, deveriam ocupar esses lugares distantes e expulsar os nativos, ou seja, os índios que ali viviam. Apesar da tentativa de resistência, os índios foram massacrados ou confinados em reservas criadas pelo governo. No final do século XIX, a gente teve uma lei, Lei Dawes, deve ser assim que se lê, não sei. Determinou a divisão das reservas indígenas, acabando com muitas propriedades coletivas pequenas, concedendo um pequeno lote de terra para cada índio. No entanto, essa foi mais uma política desastrosa para a história dos nativos dos Estados Unidos, uma vez que ela serviu para reduzir drasticamente as reservas indígenas em benefício dos grupos dominantes. Amores, os Estados Unidos ele é conhecido como um país que praticamente não há mais vestígios indígenas, vestígios de histórias indígenas, vestígios de memórias indígenas. Os Estados Unidos ele é conhecido como um país que diminuiu drasticamente a sua população nativa, ok? Vamos lá. Quem mais está excluído da sociedade? As mulheres. As mulheres que foram muito atuantes na independência dos Estados Unidos agora também estão marginalizadas, estão largadas aí, não fazem parte da sociedade. Devido à cultura patriarcal da época, ou seja, a supremacia dos homens, as mulheres tiveram que esperar até o século XX para conquistar o seu direito à cidadania, a partir da promulgação da 19ª emenda da Constituição dos Estados Unidos em 1920, que consagrou o direito do voto feminino. Quer dizer, até 1920, a mulher ela era completamente marginalizada da sociedade. E a gente vai ver também que em outros casos, né, mais para frente, de uma certa forma, ela continuou sendo. Um exemplo, depois eu vou dar um exemplo de filmes, né, para vocês. Mas vamos lá. Outros que ficaram à margem da sociedade.
Os negros escravizados, tinham muitos negros escravizados na região sul das 13 colônias. Na região sul dos Estados Unidos, utilizou-se muito a mão de obra escrava africana. Também estiveram à margem dessa nova república. Para eles, a independência dos Estados Unidos foi um ato que, em si, não representou nada, porque a escravidão continuou e os preconceitos continuaram. Essa instituição ainda se perpetuaria nos estados do Sul até 1865, quando seria abolida a escravidão dos Estados Unidos. Bom, a herança da escravidão marcou a ordem econômica e social na região sul dos Estados Unidos, gerando sequelas para a população negra. Até hoje, a população negra dos Estados Unidos, falando somente sobre os Estados Unidos, até hoje a população negra, ela é extremamente marginalizada devido a esses preconceitos, devido a esse racismo que foi gerado na época da colônia e pós-colonialismo, quer dizer, pós-independência. O desamparo do governo aos libertos deixou os vulneráveis à miséria e à falta de oportunidades. Muitos se viram obrigados a continuar trabalhando nas fazendas dos seus antigos senhores, recebendo baixos salários e com uma situação não muito distante da realidade escravista. Continuaram apanhando, continuaram morando em senzalas e por aí vai, ok? Isso predominou muito no sul dos Estados Unidos. Bom, e o que a gente carrega disso até hoje? Olha só. Muitos negros, até a década de 70, mais ou menos, 70, 80, eles tiveram que lidar com as leis segregacionistas. Como, por exemplo, os negros, até a década de 70, se eu não estou enganada, eles não podiam votar. Havia a separação de banheiros para brancos e para negros. Havia a separação de bebedouro, aqui a foto que eu coloquei para vocês. Havia bebedouros para brancos e havia bebedouros para pessoas de cor, né? Eles não podiam frequentar universidades que eram apenas de brancos, né? Tanto que tem essa foto aqui muito famosa de uma mulher negra que conseguiu entrar numa universidade de brancos e ela foi xingada a todo momento. Ela precisou de escolta policial na época, para poder assistir, até mesmo para poder assistir às aulas, que ela era xingada a todo momento. Foi a primeira mulher negra americana a entrar numa faculdade somente de brancos. Tá vendo aqui, ó? A mulher aqui atrás xingando, aqui xingando ou rindo, né? Aqui olhando, né, de uma forma feia, torta para ela. Bom, e além disso, o mais perigoso de tudo, que está vigente até hoje nos Estados Unidos, são os grupos Ku Klux Klan, que são grupos que eles têm total racismo dentro deles, ok? Um total racismo. Eles matam os negros das formas mais horríveis que vocês possam imaginar. Mas vamos lá. Os negros, eles eram proibidos de votar, eles eram proibidos de usar os mesmos banheiros e bebedouros que os brancos, eles eram proibidos de frequentar os mesmos ambientes. Por exemplo, eu lembro no filme que eu esqueci o nome do filme, para esquecer eu não estou precisando de ajuda, mas esqueci o nome do filme, mas era sobre aquele corredor negro que foi para a Olimpíada da Alemanha de 1936. Ele ganhou uma média de 5 medalhas, se eu não me engano. Quando ele foi ganhar a sua condecoração nos Estados Unidos, ele, por ser negro, não pôde entrar pela porta da frente do hotel. Ele teve que entrar pelos fundos. E era isso que acontecia. Os negros não entravam pela porta da frente, eles entravam sempre pela porta dos fundos. Nos ônibus tinham os lugares de negros e tinham os lugares de brancos, ok? Vamos lá.
Também se formaram sociedades secretas de combate aos negros que utilizavam todo tipo de violência para reafirmar seus ideais discriminatórios e de hierarquização social. Uma delas foi o que eu falei, que é a mais antiga e que está vigente até hoje, que é a Ku Klux Klan, fundada por um grupo de jovens do Tennessee, no sul dos Estados Unidos, e seus integrantes usavam máscaras e túnicas brancas que ocultavam a própria identidade dos seus seguidores e serviam para atemorizar tanto os negros quanto os brancos favoráveis à igualdade de direitos dos negros, ok? Tiroteios, incêndios, assassinatos, entre outros atos criminosos, eram frequentes por esse grupo racista. Pessoal, após a independência dos Estados Unidos, os Estados Unidos, ele realmente, a sua independência, ela foi tida como a independência perfeita, a república perfeita. Diversos países da América, principalmente o Brasil, se espelhou muito na independência dos Estados Unidos. Mas o pós-independência não é diferente dos demais países da América quando se tornaram independentes, ok? Somente brancos tinham direitos, brancos alfabetizados, que eram americanos, tinham direitos, teve uma discriminação racial muito grande, teve uma marginalização muito grande de negros, de índios, de mulheres, ou seja, não foi muito diferente dos demais países. Somente a elite que comandava, ok? Amores, no mais, acabamos nossa apostila número 1, graças a Deus. Semana que vem a gente inicia a apostila 2, mas ainda vou continuar mandando atividades desse último capítulo da apostila 1, né, principalmente os testes. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo meu e-mail. Algumas meninas da sala aí eu sei que tem meu WhatsApp, tá? Pode mandar qualquer coisa pela Nathalie, que a Nathalie me passa também. E também tem o direct do Instagram, que, se eu não me engano, acho que foi o Davi, outro dia me enviou uma dúvida, tá bom? Um beijo pra vocês, até semana que vem.